porque esse tema acaba gerando algumas empolgações e alguns confrontos e polarizações, mas nós precisamos de serenidade nesse debate. Serenidade, porque está em curso aqui um debate fundamental no país, na medida em que envolve algo que eu considero decisivo para a democracia e para a cidadania brasileira, que é o direito de defesa e a presunção de inocência. Isso é uma garantia fundamental da vida. O direito de defesa e a presunção de inocência não podem ser abalados por um falso debate. Aqui nós estamos colocando em confronto a presunção de inocência com punibilidade ou impunidade. Este não é o debate. Este não é o debate. Nós temos hoje no mundo a segunda população carcerária. Segunda ou terceira população carcerária. E nesse debate, se nós olharmos essa população carcerária, 45%, ou próximo disso, sequer teve julgamento. Pelo Instituto das chamadas prisões temporárias, prisões provisórias, prisões preventivas que se tornam definitivas no Brasil. E se nós olhamos o perfil dessa população carcerária, nós vamos ver um corte de classe, de gênero, inclusive, e de raça. Nós temos hoje no Brasil o Instituto da Prisão Preventiva, que é criteriosa no Código de Processo Penal, que permite, inclusive, entre outros casos, quando não há garantia da ordem pública, da ordem econômica e quando houver prova da existência do crime. Há diversas situações em que a prisão pode ser efetuada independente do trânsito em julgado. Nós aqui estamos discutindo um preceito constitucional do trânsito em julgado quando essas situações não existem. Me parece que a libertação do Lula assanhou os ânimos, gerou aqui uma necessidade imediata de se gerar um confronto político, um confronto casuístico, um confronto oportunista, de se gerar uma resposta e uma desqualificação do Supremo Tribunal Federal absolutamente desnecessária. Até porque é bom que se diga à sociedade brasileira que mesmo que a Constituição mudasse hoje, não se voltaria contra o Lula, porque a lei não retroage para prejudicar. Mesmo que aqueles que querem novamente ver o Lula na cadeia, não conseguiriam fazê-lo. Porque mesmo que a Constituição mudasse hoje, não se prenderia o Lula novamente. Porque quando ele foi libertado, a Constituição que vale é a de hoje. Eu vi alguns posts na internet dizendo: tem que votar rápido a prisão em segunda instância para ver de novo o Lula na cadeia. Errado esse desejo. Até assim, eu entendo o entusiasmo de alguns, mas isso não aconteceria. Por isso que o nosso debate aqui não é um debate casuístico. Não é um problema do Lula ou não Lula, porque esse debate não o atingiria. Então, esse entusiasmo, se acalmem. Fiquem serenos, porque esse casuísmo não aconteceria nesse momento, não retroagiria para prejudicá-lo. E aqui eu já quero confrontar algumas questões. É cláusula pétrea, sim, não só o artigo 5º, mas reafirmado no artigo 60, parágrafo 4º. Isso é cláusula pétrea, gente, é presunção de inocência, trânsito em julgado. Aí alguns dizem, mas nos outros países não é assim. Mas nos outros países, não tentem transportar, porque nos outros países o sistema de justiça também é diferente. Há o juiz de instrução e o juiz que julga. São juízes diferentes, são sistemas de justiças diferentes. Aqui não, é o mesmo juiz, que em geral se incorpora num processo de juiz julgador e, por vezes, como aconteceu, ao que tudo indica, com o ex-juiz Moro, ele se acumpliciou com a acusação. Portanto, há um sistema de justiça diferente, deputada relatora. Lá há o juiz de instrução e o juiz que julga. Portanto, são processos diferentes, são constituições diferentes,
sistemas de justiça diferentes. Segundo, eu ouvi aqui do deputado autor da PEC, de que os tribunais superiores, eles não examinam fatos. Examinam sim. Examinam fatos, inclusive, gravíssimos, inclusive o papel dos agentes, os investigadores, os procuradores, os juízes, para ver se o comportamento deles seguiu o devido processo legal. E no STF, mais ainda, para ver se eles cumpriram os direitos e garantias constitucionais dos investigados. Aliás, voltando ao caso do ex-presidente Lula, o julgamento estaria anulado, porque o senhor Moro e os procuradores, comandados pelo senhor Dallagnol, não cumpriram o devido processo legal e as garantias constitucionais do investigado, que era o ex-presidente Lula. O julgamento deveria estar já anulado. Aliás, a suspeição do senhor Moro ainda está para ser julgado. Então, ao STJ e ao STF cumpre um papel constitucional e um papel legal fundamental no exame dos processos. Em relação aos ricos e pobres, já está claro, a Defensoria Pública, não apenas do Rio, deputada Thalíria, mas a de São Paulo, reverteu 62% dos casos nos tribunais superiores, favorecendo o povo pobre. Não os ricos, mas os pobres. 62% dos casos a partir da Defensoria Pública de São Paulo, mostrando que nos tribunais superiores se revertem casos dos pobres condenados ilegalmente. Portanto, é importante que esse debate se dê, porque muitos processos que condenam, na verdade, estão incorretos. A presunção de inocência, ela é fundamental para a cidadania, para a democracia e para a preservação da liberdade. Não se deve prender antes que, de fato, a culpa esteja estabelecida. E lembrando que a prisão é possível em muitos casos, mesmo antes do trânsito julgado, em algumas circunstâncias já previstas no Código de Processo Penal. Portanto, aqui não se pode avançar em cláusula pétrea. Repito, aqui não é um poder constituinte, por isso não pode avançar esse processo dentro da CCJ. Para concluir, deputado. Não se pode avançar em cláusula pétrea num poder derivado. Poder constituinte é o povo que dá. Pode avançar em cláusula pétrea num poder derivado. Poder constituinte é o povo que dá. O povo é que dá o direito e delega ao deputado, ao cidadão que concorre a um poder constituinte, numa Assembleia Nacional Constituinte. Não é o caso deste pleno, não é o caso deste parlamento. Se querem mudar a cláusula pétrea, mudemos numa Assembleia Nacional Constituinte. Nós não podemos fazê-lo, não temos este poder delegado pelo povo brasileiro. Nos contentemos com alterações constitucionais fora de cláusulas pétreas. Não é o caso desta comissão, não é o caso deste parlamento nessa legislatura. Por isso, não podemos avançar nesta matéria. Avancemos em outras. Nesta matéria não podemos avançar em nome da democracia, da liberdade, do direito de defesa e da presunção de inocência. Muito obrigada, presidente.